Olá, bom dia pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite, pessoal. Graças a Deus a gente mais um dia aqui nessa realidade, né? Para continuar nossa jornada da nossa consciência aqui nessa realidade, né? E agradecer a você, viu, pessoal? Porque agora eu entrei de manhã aqui, tava olhando lá o meu canal. Nossa, pessoal, o vídeo de ontem, né? Que eu falei sobre a vontade de Deus, né, pessoal? Nossa, a visualização de um dia para o outro assim, como é que se diz? Muito grande assim, eu fico então. Eu tenho uma responsabilidade, pessoal, que tem pessoas novas aí, né? Tem pessoas novas acessando, tá gostando do conteúdo, né? Do ensinamento que eu tô trazendo. Deve estar trazendo benefício, né? Não sei, não conheço a pessoa, ela tem que colocar aí se ela está sendo beneficiada, se está ajudando ela ou não. Não sei se ela não falar, né? Não me dá o feedback, eu não vou saber, né, pessoal? Mas eu acredito, né? Que ela está sendo abençoada, beneficiada, né? O ensinamento está trazendo, como é que se diz? Está trazendo entendimento a ela, está fazendo bem a ela, sabe? Bem a quem? A consciência dela, né, pessoal? Porque essa minha palestra aqui, meu ensinamento, minha pregação, é para a sua consciência, pessoal, sua alma. Você vai se sentir bem, sabe? E isso pode refletir no nosso físico, né? Na nossa realidade aqui. Você se sentindo bem vai refletir aqui. Entende? Esse ensinamento aqui, porque o ensinamento da Bíblia e dos apóstolos é para a consciência. Tá? O ensinamento que Cristo é para a nossa consciência. Mas não as religiões tiraram esse foco, que a gente ficou com foco que a gente é o corpo aqui. Eu acho quase a maioria, né? Quase a maioria dos grupos religiosos tirou o foco que a gente precisava conhecer essa essência que a gente tem, que é a nossa alma, a nossa consciência, né? Entende? Então, foi tirado, então, acho que é quase a maioria aí, poucas que não tem um foco na pessoa, né? São poucas. Mas, com tudo isso, né? Faz parte do show, faz parte do meu show, faz parte do jogo aqui dessa realidade, né, pessoal? A gente tem isso. É, o que é que a gente tem que fazer agora? A gente tem que saber jogar o jogo, tá? Eu sempre venho falando aqui sobre que a gente tem que jogar o jogo, entrega o controle ao Espírito Santo, tal, né? Eu venho falando essa linguagem aqui e muitas pessoas às vezes não vão entender, pessoal. Porque você sabia que tem cristão que não sabe que a Bíblia tá administrando a gente para um jogo? A Bíblia fala, pessoal. Aonde está, irmão Samuel? Aonde está? Hoje é meu tema, o qual que eu vou falar isso. Você vai ver. Se você está curioso, aguarde, né, até a segunda parte. Eu vou dar a introdução aqui. Depois eu vou entrar lá na segunda parte sobre o jogo que também tem na Bíblia. A Bíblia está nos alertando ali. Alertando quem? Pergunta é essa. Alertando a nossa consciência. Por isso que tem coisa que você tem que fazer,
tem coisa que você não deve fazer. Por que existe isso? Por que eu tenho que cumprir isso? Entende? Você tem que fazer essas questões, pessoal. Eu não vejo aqui pessoas fazer essas questões aqui, sabe? São pessoas que não estão pensando. Não estão pensando nessa realidade, sabe, pessoal? Então, mas eu estou aqui para trazer o estudo para fazer vocês pensarem, a sua consciência pensarem, tá, pessoal? Então, qual é o meu tema de hoje? Né? Aqui deixa eu tomar um chazinho aqui para a gente começar, né? Esse estudo maravilhoso que a gente fez hoje, né, pessoal? Qual é o meu tema de hoje? O que é o jogo da vida espiritual? O que é esse jogo da vida espiritual, pessoal? O que é isso? Aí eu falo, por que temos que passar por essa experiência, por esse jogo aqui nessa realidade? Por que a gente passa aqui? Quem é que está aqui passando, experimentando? É a nossa consciência. A nossa consciência está aqui experimentando essa realidade, pessoal. Tá? Como é que se diz? Viemos da fonte de Deus, né? Todo mundo não acredita que veio de Deus, né? Viemos de Deus para essa realidade com um propósito para a gente fazer aqui nessa vida. Mas aqui existem regras, existe coisa. Então, é um jogo, você tem que saber jogar. Porque se você não saber jogar, você fica perdido aqui. É o que aconteceu com muitas consciências. Estão aqui há muito tempo, né? Há muito tempo aqui nessa dimensão. Por que há muito tempo? Porque a consciência dela, né? Ela tem um corpo, aí ela morre um tempo, aí vai para o mundo espiritual, daqui a pouco volta. Morre, depois volta. Então, ela fica aqui. Por quê? Porque você tem que alcançar uma frequência, um limiar de frequência, onde você cria o corpo de luz para poder expandir até dimensões superiores. Quando não acontece isso, quando a gente se envolve com as coisas, não obedece às regras, principalmente as leis universais, as regras, a gente não obedece, a gente se dá de mal que o quê? Deixa o corpo, né? Larga a casca. Quem é que deixa o corpo? A nossa consciência larga a casca aí, os povos vão enterrar, mas a sua consciência está ali. Mas só que ela não alcançou dimensões superiores. Então, ela vai para o mundo espiritual. Se for, vai para o mundo espiritual baixo, vai ficar lá tendo como é que se diz? A sua consciência experimentando várias coisas lá. Depois pode ter outra chance de ela voltar em outra época, em outras coisas. Porque no mundo espiritual não existe tempo, você não vê o tempo lá passar como quando você encarna aqui, pessoal. A sua consciência não vê o tempo como você está aqui encarnado. A gente tem que entender isso, porque é isso que está acontecendo agora, pessoal. Tá? Eu tenho que falar desse jogo da vida aqui, da vida espiritual, da nossa consciência, para você despertarem. Porque tem muita gente ainda que ainda estão iludidos com as coisas daqui, dessa realidade, pessoal. Eu sinto muito, mas tem gente, até pessoas que estão de espiritualista, e aí estão presos ainda. Porque essas coisas materiais, essas coisas dessa ilusão, pega, pessoal. Tá? Pessoas estão presas em opinião de pessoas, sabe, não vive a vida dela, vive
em relação a outra. Então, isso é apego de muitas coisas, pessoal. E a gente tem que se diferenciar disso para que a gente esteja livre, sabe? Para fazer aquilo que a espiritualidade quer. Mas é normal. Uma pessoa que está começando a vida da espiritualidade é assim. Ela ainda vai largando um pouco as coisas, vai largando um pouco as coisas do ego. Vai ser de acordo com o que ela vai buscando a espiritualidade. É por isso que eu falo para quem está aqui, que já começou, não pare, pessoal. Não pare, continue a sua evolução, porque você tem que ir deixando. Você vai deixar essa casca. Um dia você vai deixar, você sabe disso. Você sabe que as pessoas, quando deixar a casca, é o que? É a morte. Todo mundo sabe que vai morrer. Então, por isso que não se preocupe com as coisas que você vai ter, as coisas aqui. Se prepare em preparar o seu espírito para dimensões superiores. Porque você vai largar essa casca. Entende? Eu estou dando essa introdução aqui para você entender o que eu vou introduzir aqui sobre o que é esse jogo da vida e por que temos que passar por essa experiência. É uma pergunta, por que temos que passar por isso? Tá? Entende? A gente precisa entender essas coisas. E o pior de tudo é que a gente fica aqui, né, nessa realidade, né? A nossa consciência, às vezes é a nossa família é perturbada, o mundo está perturbado, as pessoas estão... E a gente tem que saber conviver, pessoal. Por isso que a gente precisa dar o controle, passar o controle para o Espírito de Deus guiar a gente. Porque esse jogo aqui é difícil de jogar, pessoal. Você vê que muita gente já foram reprovados aqui nesse jogo. Tá repetindo aí o ano várias vezes aqui. Porque não sabe, o jogo é difícil também. Tem muitas emoções, muitas coisas que a gente tem que controlar. É muito trabalho, é muita coisa, pessoal. Não é fácil jogar esse jogo. Tá? Então, a pergunta é, o que é o jogo da vida espiritual? O que é isso, pessoal? Aí ele fala, o jogo da vida espiritual é um conceito ou uma metáfora, né? Que ilustra uma jornada espiritual da consciência de uma pessoa. Então, o que é que ele fala que é esse jogo da vida espiritual, pessoal? É um conceito que foi criado ou uma metáfora, né? Fazendo a ilusão ao quê? A jornada da consciência de uma pessoa que está aqui nessa realidade. Então, eles usaram essa palavra jogo da vida espiritual para ilustrar, né? Para mostrar a jornada espiritual da nossa consciência aqui nessa realidade. Então, é isso que significa. É que a nossa consciência está aqui em uma jornada espiritual. Você é o espírito. Você não é esse corpo. Esse corpo aqui, você recebeu para você estar aqui nessa dimensão. E o pior é que vocês ficam grudados aqui e não voltam para casa. Foi por isso que Cristo disse, você tem que voltar e ir para casa, falando para os discípulos. Né? Os discípulos já devem ter muita encarnação aqui, até eles aprenderem, Cristo veio dizer para eles voltarem para casa, pessoal. Então, a nossa consciência que está no jornada. É isso que significa esse jogo da vida. Aí ele fala, onde cada decisão, ação, é comparada a uma jogada, a um jogo. Então, cada ação que a gente tem aqui, cada manifestação que a gente faz nessa realidade, é comparada a uma jogada que você está fazendo. Sua consciência está fazendo. Mesmo você não agindo no ambiente, mesmo você pensando, o seu pensamento é uma vibração.
O seu sentimento é uma vibração. Se você está aqui nessa realidade quântica, você vai estar lançando algum tipo de ação no ambiente. Não tem como fugir, pessoal. Você quer que eu saia daqui, um ET me levar na nave? Não tem como fazer. Então, é por isso que a gente tem que trabalhar a espiritualidade. Saber disso e a gente trabalhar isso, porque não tem para onde fugir. Você quer que eu fuja por onde? Entende, pessoal? A gente precisa, você tem que despertar para isso, tá? Porque muita gente ainda pensa que aqui ainda na ilusão, tá pensando, fica aí. Aqui a gente está ainda batalhando ainda contra até espírito maligno e tudo aqui, pessoal. Tá? Aí ele fala, assim como um jogo onde o jogador deve seguir a regra e estratégia para alcançar a vitória, na vida espiritualista cristã, os fiéis são chamados a seguir o ensinamento de Jesus, a palavra de Deus, para alcançar a salvação e a vida eterna. Então, por isso que a gente é chamado para alcançar isso. Então, aqueles que é chamado é o quê? Eles são desperta essa consciência, porque o chamado é o quê? É o despertar, é o acordar a consciência da pessoa para que ela perceba quem é ela e ela está em um jogo, ela está em uma batalha, ela perceba isso. Foi o que aconteceu com os discípulos apóstolos. Ele foi despertado para perceber que estava, porque todos eles estavam iludidos com aquela realidade, principalmente do tempo da época deles, né? A gente é a mesma coisa, a gente está iludido com o tempo, com a realidade que a gente vive aqui. Então, Cristo veio despertar aquela consciência, o qual trabalhou também para a espiritualidade, para despertar outros cristãos, outras pessoas para a espiritualidade dela. É isso que agora que eu estou fazendo também, eu estou me tornando canal para fazer isso, para despertar outras consciências, para ela perceber que está no jogo, perceber quem é ela verdadeiramente, que ela não é o corpo, né? Meus vídeos aqui no começo, eu falava, você não é o corpo. Toda hora eu falava, né? A irmã disse, nossa, o irmão toda hora fala que a gente, você não é o corpo, você é a consciência. Para despertar as pessoas, para chamar a atenção. Disse, nossa, eu não sou esse corpo, eu sou o quê mesmo? Entende? Para fazer questionamento na consciência. Aí ele fala, essa analogia ajuda a entender a importância de viver de acordo com o princípio da espiritualidade, que são fundamentais para o desenvolvimento espiritual e moral do indivíduo. Então, a gente que despertou, pessoal, essa analogia do jogo da vida é importante da gente reparar para que a gente acorde, né, viva de acordo com o princípio da espiritualidade, né? Que ele fala que são fundamentais para o desenvolvimento espiritual. Então, são fundamentais para que a gente desenvolva o nosso espírito, tá? Então, eu coloquei a pergunta, por que temos que passar por essa experiência? Para desenvolver o nosso espírito. Nosso espírito tem experiência. Se você não passa por essa experiência, você não tem experiência, você não tem desenvolvimento do espírito. Entende? Por isso que a gente passa por essa experiência, para a gente crescer espiritualmente. Então, por isso que o que acontece aqui nessa vida vai mexer com a nossa emoção, o que vai refletir na nossa consciência. E aquilo vai fazer a gente crescer, pessoal. Tá? Ele fala desenvolver o espírito moral. Então, a moral entra. Então, falar de consciência, pessoal, tá falando de moral. Eu vi um falando aqui, não tem nada não, a pessoa fazer qualquer coisa, né?
tá tudo certo, não tem nada, não tem julgamento. Como assim, pessoal? Se a consciência é para levar a consciência moral do indivíduo, eu não entendo essas pessoas, tá? É porque quer agradar, eu entendo essa fala aí. Isso aí quer agradar gregos e troianos, né? Você já viu essa frase? Então, quer agradar a massa, entende? Quando vem para redes sociais, para a mídia em geral, aí começa a falar isso para agradar todo mundo. E você vê que Cristo não agradou todo mundo. Não é para agradar todo mundo, você tem que dizer a verdade. É isso que a gente está passando aqui. Você tem que acordar para isso. Ou você acorda ou você fica para trás. Você tem que dizer a realidade, pessoal. Não é para ficar agradando gregos e tórios, porque você pode estar até mentindo, fazendo uma pessoa se desviar da verdade. Tá? Aí ele fala, o jogo não é apenas uma competição, mas uma jornada de aprendizagem. Então, é uma jornada também de que a gente está aprendendo. Quem é que está aprendendo? A nosso espírito, a nossa consciência. Estamos aprendendo como é esse jogo, então. Por isso que a gente precisa de um instrutor, de um guia. Precisa de um guia para que me mostre o caminho aonde eu devo trilhar, que vai ser melhor para mim. Além de eu desenvolver o meu espírito, eu vou passar para outra fase. Entende? Porque você tem que saber, você não sabe a regra do jogo. Você entra aqui, você até já esqueceu quem é você. Muitas pessoas não sabem quem é ela e está aí perdida no mundo. Quem sou eu? Ah, está entrando no vazio espiritual, depressão. Ai, quem sou eu? O que é que eu faço nesse mundo? Ai, meu Deus, eu estou perdido. É assim, pessoal. Nossa, pessoal, que maldade, né, pessoal? Mas a, o, a espiritualidade vai lhe ajudar a você a se lembrar das coisas. Entende? Foi o que aconteceu. Um cidadão falando que teve déjà vu, e aí um médico falando disso que isso é coisa do cérebro. Não, déjà vu não é coisa do cérebro. Porque a pessoa é aquela pessoa que lembra, ela passa em um lugar, aí lembra, eu já tive aqui, eu já tive aqui há muito tempo, mas a pessoa nunca foi para aquele lugar, pessoal. Mas quando ela passou no lugar, ela lembrou que teve uma vida ali, teve uma lembrança ali daquele lugar. O que é isso? Isso é a consciência dela. A consciência dela já teve experiência de outras vidas aqui, né? Em outra época, com outro corpo, a consciência dela, porque a nossa consciência é assim. Ela vem ter experiência aqui. Então, quando ela passou pelo lugar, houve uma abertura da consciência dela, o qual ela lembrou daquela vida, daquele lugar. Entende, pessoal? É isso. Entende? Não tem como explicar isso, porque não é coisa de cérebro. Porque esses médicos, esses cientistas, ele quer dizer que você só tem a vida aqui, é o cérebro. Sem o cérebro você não pensa. Não existe isso, pessoal. Entende? São pessoas que não querem reconhecer que tem um espírito que pensa, uma consciência que pensa fora desse corpo. São pessoas que não querem acreditar nessa situação. Entende? Então, é uma jornada de aprendizado, crescimento e transformação pessoal, onde cada consciência da pessoa é um jogador ativo em sua própria vida e na sua própria vida e na comunidade de fé. Então, na comunidade aqui que ela vive, tanto familiar como no bairro, no estado, no país dela que ela vive. Então, ela é um jogador. Quem é o jogador?
a consciência está jogando. Entrou nessa dimensão, está jogando aqui, tá? Aí, nossa, pessoal, né? É difícil a gente pensar isso, mas isso é a verdade, pessoal, tá? Aí ele fala, o jogo da vida espiritual é uma versão espiritual do jogo da vida. Então, é uma versão que a gente tem do nosso espírito que a gente está jogando essa vida. Que convida o jogador a explorar a jornada da alma. Então, ele está explorando a jornada da alma em busca de um crescimento espiritual e iluminação. Então, a gente está aqui para um crescimento espiritual e para a iluminação, criar o corpo de luz. Essa iluminação a gente alcança criando esse corpo de luz, que é com o que, pessoal? No vídeo que eu falei aqui, não foi de ontem, não, foi de ontem, que a gente precisa criar o corpo de luz, que é se tornar esse iluminado. Entende? Então, a gente está aqui para isso também. Por isso que eu coloquei, por que temos que passar por essa experiência? Por que temos, a nossa consciência veio para aqui para passar por isso? Para o crescimento e para a iluminação. Então, para você chegar, você tem que fazer o bem. Então, você veio de lá para fazer o bem aqui nessa realidade. E que não é fácil, porque tem aqui uma energia contrária, que a gente chama essa energia contrária de inimigo, né? É o inimigo que está operando aqui nessa dimensão. Essa dimensão mais baixa. Então, aqui há uma energia densa que está operando ao contrário. Então, o bem que você vem trazer é coisa da sua alma. Então, é coisa de dimensões acima, é coisa mais sutil. Por isso que ninguém entendeu o que Jesus fez, ninguém entende nada, porque as pessoas que estão densas aqui não entendem o propósito que Jesus. Até hoje fica batendo cabeça, tá? Não entendeu? O que ele fez? Oh, meu Deus! Jesus, mas o comportamento cativa aqueles que têm a mesma ligação de alma que Cristo tem, né? Começa a despertar essas pessoas para ele fazer o mesmo propósito. Tá, pessoal? É isso. Então, Cristo veio despertar essas consciências. Aí ele fala, cadê, pessoal? Onde foi que eu parei? Em busca do crescimento. É uma ferramenta que permite refletir sobre questões profundas da espiritualidade e da existência. Então, é uma ferramenta, então, esse jogo da vida espiritual é uma ferramenta usada pelo quê? Pela espiritualidade para permitir que reflita as questões profundas da espiritualidade e da sua existência. Você vai refletir. Então, é uma ferramenta, pessoal, tá? Aí ele fala, no jogo da vida espiritual, o jogador faz escolha que representa decisões de vida importante. De vida importante, mas com foco espiritual. Então, sempre com foco do crescimento da sua consciência. Então, estamos no jogo, pessoal, para a gente crescer espiritualmente. Então, todas as coisas... É por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, daquele que está em conexão com Deus, ele está trabalhando na espiritualidade. Todas as coisas cooperam. Então, coisas ruins e coisas boas também. Faz parte do jogo. Aqui, nessa realidade, existe essa dualidade para isso. Para a sua consciência experimentar tanto a energia positiva quanto a energia negativa. Faz parte dessa realidade. A gente tem que entender isso.
Porque as pessoas, quando passam por um momento difícil, né, pessoal? As coisas ruins que acontecem aqui, ela não gosta, tem umas que reclamam, diz que não existe Deus, é que não tem mais nada, é isso, ela se revolta com a vida, sabe? Acontece muitas dessas coisas, pessoal. Por quê? É uma pessoa ainda, uma consciência, que não está entendendo o jogo. Ela não está entendendo. É preciso o quê? Trabalhar a espiritualidade para ela despertar a consciência dela, para ela entender o jogo, que isso faz parte do jogo. Quando você veio para aqui, você sabia que isso faz parte do jogo, mas você esqueceu. E chegou aqui, muitas coisas lhe iludiu, lhe fez não acreditar que você é o espírito. É por isso que tem a pregação que faz você acreditar que você não é espírito. É só essa vida, morreu, acabou. Entende? Tem muitos aí, até agora estão pregando, pessoal. Eu vi nas redes sociais, muito fazendo isso. Eu digo, então, essa é uma pessoa, uma consciência que está sendo usada até pelos espíritos, né? E não sabe para o quê? Derrubar o combustível que é a fé da pessoa aqui se manter nessa realidade. Para fazer a obra dele. É isso que ele está querendo. Derrubar você, pessoal. Tá, pessoal? É isso que... acontece com as pessoas. E quem ficar dormindo nisso, já viu, né? Dorme, vai ficar em berço esplêndido aí, tá? Olha lá, ó. Tem biscoito ali também, ó. O neto aqui, o filho da minha filha, ó. Só mama e dorme, tá? Aí é mais uma consciência, mais um jogador, mesmo pequeno, que entrou nessa dimensão aqui, pessoal, tá? Aí ele fala, cada escolha leva a uma experiência única, que reflete lições espirituais e emocionais. Então, cada escolha que a gente faz leva a uma experiência única para a nossa consciência, que vai refletir uma lições espirituais e emocionais para a consciência. Aí ele fala, o objetivo é percorrer a jornada da alma, acumular sabedoria e crescimento espiritual. Então, a gente está aqui para acumular sabedoria e crescimento espiritual e alcançar um nível mais elevado de consciência. Então, para que a gente alcance um nível elevado de consciência, né? Tem os anjos, eles não passaram por essa experiência humana. Eles não passaram porque eles precisam reencarnar, entende? Ele precisa reencarnar aqui para ter essa experiência. Mas tem anjo que não reencarna aqui. Ele está numa dimensão tão acima que ele não reencarna. Agora, tem guias que é conhecido como mentores. Os mentores que nos acompanham, pessoal, eles já tiveram encarnação. Eles alcançaram o nível aonde eles agora se tornaram mentores e está nos auxiliando. Então, ele sabe como é que é o jogo da vida aqui. Ele sabe, tá? Então, ele sabe como orientar a gente, como intuir a gente para fazer o bem. Vá por aqui, vai aconselhando. Então, existe isso, além do espírito que está nos guiando, tá? A gente tem isso, então, para elevar o nível de consciência. Aí ele fala, a vida pode ser vista como um grande jogo. A nossa vida aqui, você está num grande, como é? É o videogame que meu sobrinho joga, né? Meu sobrinho joga o videogame aqui. Tem um cidadão que ele vai jogando o jogo lá da vida para passar de fase. Então, a vida da gente pode ser considerada como um jogo, assim, onde cada indivíduo é um jogador. Então, cada consciência, cada indivíduo aqui é um jogador, pessoal.
está jogando. Que faz escolha e desenvolve estratégia para alcançar seu objetivo. Então, é isso que acontece. Todo mundo faz isso. Não tem quem não faz isso, tá, pessoal? Ele fala, na teoria do jogo, né, o jogador deve considerar as ações do outro e a possível consequência antes de tomar sua decisão. Então, você tem que ter consciência, considerar, se eu fazer isso aqui com a pessoa, será que não vai causar mal a outra pessoa, não vai causar mal a mim? Você tem que estar consciente. Mas tem pessoas, pessoal, até de grupo religioso, não tem essa consciência. Mente para a pessoa, engana, faz mal para a pessoa. Faz mal a outra pessoa. É isso que acontece, pessoal. Tá? É isso que acontece, faz mal a outra pessoa. E tem pessoas assim. Por quê? Eles não sabem que estão no jogo da vida. A Bíblia fala, mas ele não percebe. Porque a consciência dele está jogando, ele não percebe que está no jogo. Então, o que é o despertar, pessoal? É você perceber que você é a consciência e que você está em um jogo. Você está jogando um jogo, a sua consciência está jogando um jogo aqui. É você perceber que o mundo é ilusão, você perceber que as coisas aqui são transitórias, entende? É isso que você tem que perceber. Mas tem pessoas, até eu vejo aí de outros grupos religiosos, eu fico analisando, né? De parte assim, observando, mas é a experiência da consciência dele. Tem que deixar passar até o momento do despertar dele. Então, até o momento que ele possa assistir meu vídeo aqui, eu falando sobre esse jogo da vida espiritual, isso vai ser um impacto para ele. Eu vou mostrar os versículos bíblicos e ele diz, nossa, eu nunca vi isso na Bíblia. Você não viu porque alguém não ensinou a você verdadeiramente o que você deveria despertar. Então, você despertar é perceber que você é uma consciência e entrou em um jogo onde aqui existem regras. Você tem que entrar nessa regra. Principalmente as leis universais. Você não pode burlar a lei, não pode dizer que não vai obedecer a lei, porque essa lei vai lhe pegar. Não tem como. Tá? Aí ele fala, de maneira semelhante, na busca por um propósito espiritual, devemos refletir sobre nossas ações, motivações, o impacto que temos no mundo ao nosso redor. Então, a gente tem que refletir, pessoal. Antes de você fazer qualquer coisa, reflita. Porque para uma ação, vai existir uma reação. Não tem para onde fugir disso. A Bíblia fala, o que você plantar, vai ter que colher. O que você plantar aqui, você vai ter que colher, pessoal. Então, se você planta o mal, você tem uma ação mal aqui nessa realidade. Você quer uma ação, quer receber o bem? Não pode, não existe, pessoal. Aqui nessa realidade não existe isso. Eu não sei o que é que está passando na cabeça. Então, é uma pessoa ainda que não está percebendo que ela está em um jogo. Então, vai ficar por aqui por mais um tempinho aí, por mais algumas encarnação, né? Até aprender o jogo da vida. Até despertar para aprender o jogo da vida. É isso que vai acontecer, pessoal, tá? Com essas pessoas. E está acontecendo com muitas. Então, a gente tem que despertar para sair dessa roda de samsara, que é o qual você fica preso e o qual você não vem fazer o bem aqui. Você chega e lança uma energia negativa e aí ainda você quer, eu quero que o bem venha para mim, eu quero prosperidade, eu quero coisa. Ainda pessoas que ficam assim, pessoal. É incrível, né? Por quê?
uma pessoa dessa está dormindo, pessoal. E são pessoas até que estão em grupo religioso. Eu sinto muito. Por isso que eu venho gravar vídeo para despertar a consciência dessas pessoas. Mas tem pessoas de outros grupos religiosos, eu falei ontem, né? Sobre a dureza do coração. Tem pessoas que estão endurecendo, vendo meu vídeo, mas está endurecendo o despertar dela. Porque ela também não está entendendo o que é isso, não está entendendo o que eu estou falando. Ela não está entendendo aonde ela está, ela não entende quem é ela. Ela está grudada em um grupo religioso pensando que é a verdade. Entende? É isso que acontece com essas pessoas. Entende, pessoal? Eu sinto muito. Eu estou aqui à disposição para explicar sobre esse despertar. Sabe? Estou aqui aberto. Minhas redes sociais, minhas coisas estão tudo aí para vocês fazerem pergunta, vocês que não têm conhecimento sobre isso. Estou aberto, mas através do pensamento religioso dessas pessoas, não deixa que essas pessoas façam isso. Eu sinto muito, tá? Vai repetir mais a série, vai repetir aí o ano aí, até você despertar, tá? Aí, aí, como é que se diz, pessoal? Cada um de nós é um jogador da vida. Nossa estratégia inclui nossas crenças, valores e comportamento. Então, nossa estratégia tem que estar incluído nisso a nossa crença, valor e comportamento, pessoal, para encontrar um propósito espiritual. Qual é? O propósito da nossa alma, que a gente veio fazer aqui. A gente fez aqui, na hora que deixou a casca, vamos embora. Esse é o processo. A gente pega aquela experiência e vai embora. É isso que a gente tem que fazer. Mas o que é que acontece? A gente não vai embora. Fica preso nessa dimensão aqui. É isso que acontece, tá? É isso que está acontecendo. Aí ele fala, precisamos desenvolver uma estratégia que esteja alinhada com nossos valores. Então, valores mais profundo, que é o que? Da alma, né? O propósito da alma. E que promova o bem-estar, tanto pessoal quanto coletivo. Então, o bem-estar não é só para você, tem que ser coletivamente. Eu agradeço muito a espiritualidade, né? E a Deus que esse meu trabalho aqui, gravando vídeo, ele está fazendo bem tanto a mim, mas eu estou vendo que está fazendo bem às outras pessoas que estão ouvindo também, pessoal. Então, eu estou cumprindo o meu propósito. Entende? Eu tô cumprindo o meu propósito. Eu agradeço muito, porque se eu deixar essa casca aqui, né? O meu espírito, a minha consciência deixar essa casca, né? Essa casca gorda aqui, eu vou me embora, eu vou seguir minha jornada espiritual, tá? E é assim que vai acontecer. Não tem para onde correr, tá? Cumpra a sua parte e depois prossiga a sua jornada da sua consciência. Essa é a nossa saída, pessoal. Não existe outra saída. Por isso que eu pergunto, para onde quer que você quer que eu vá? Para onde quer que eu vá, levo você no olhar. Então, para onde eu quer que vá, vai a minha consciência, né? Vai as minhas emoções, vai tudo. Tá, pessoal? Para onde quer que a gente vá. Tá? Então, é isso que a nossa saída é essa, pessoal. É despertar, fazer o nosso propósito mais profundo da nossa alma, trabalhar a nossa espiritualidade e ir embora para dimensões superiores. Vamos embora, vamos evoluir a nossa consciência. A gente veio para aqui para experimentar, ter experiência e cair fora dessa dimensão. A gente não veio ficar aqui direto nessa dimensão.
tá? Aí ele fala, no conceito do jogo da vida espiritual, então, no conceito do jogo da vida, o equilíbrio ocorre quando todo jogador escolhe a melhor estratégia possível, considerando as escolhas do outro. Então, você precisa de equilíbrio. Você precisa equilibrar as energias, seu pensamento, da sua emoção, do seu ego. Você precisa, quando você está aqui jogando, no contexto do jogo da vida, né? Você precisa estar em equilíbrio. Porque se você entrar no desequilíbrio, você perde o jogo da vida, pessoal. Aí, só outra chance para você. E já aconteceu com muitas pessoas assim, pessoal. Porque perderam esse equilíbrio. Então, por isso que a gente tem que trabalhar a espiritualidade, trabalhar a nossa mente, a nossa emoção, nosso pensamento. A gente tem que trabalhar isso. Por isso que a meditação, a oração, a gente está mais sossegado, a gente vai poder, como é que se diz? Ter esse equilíbrio, pessoal, tá? Aí ele fala, no contexto espiritual, isso pode ser interpretado como equilíbrio interno. Então, no contexto espiritual, é o equilíbrio interno da gente. Se a gente tem um equilíbrio interno, pessoal, aconteça o que acontecer aqui, é lucro para a gente. Por isso que o apóstolo Paulo falou, o viver aqui para mim é Cristo. E o morrer, para mim é lucro, pessoal. Tá certo? Eu tô falando alto assim porque aqui, nossa, na hora que eu começo a gravar, tava um silêncio aqui, ó. Agora, começa a destambelhar aí, a gritar. É complicado, pessoal, tá? É por isso que eu tenho que falar alto aqui. Tem que falar alto para vocês ouvir o que vocês têm que ouvir, né? E parece que alguém não quer deixar para você ouvir essas coisas, né? Aí é difícil. Aí ele fala, então, no contexto espiritual é isso. Ele pode ser interpretado como equilíbrio interno, onde nossas ações e crenças estão harmonizadas com o nosso ambiente e com os outros e ao nosso redor. O autoconhecimento é crucial aqui, pois nos permite identificar quais ações nos traz paz e harmonia. Então, o autoconhecimento, que é o trabalho da espiritualidade, é crucial, pessoal. É uma chave para que você tenha, para que você entre nessa paz e nessa harmonia. Então, o trabalho da espiritualidade que a gente faz é para isso, pessoal. Para que a gente esteja desperto, né, atento, equilibrado, para qualquer ocorrência que acontecer nessa realidade, a gente vai fazer uma estratégia, né? Vai tomar as nossas ações segundo o bem que a gente veio fazer aqui, pessoal. Não segundo o mal. Quando você vai tomar mal por mal, você entra na pilha do jogo aqui, você se perdeu. Por isso que a Bíblia ensina, não retribua o mal com o mal. Tem ensinamento, pessoal. Por que a Bíblia está falando isso? Por que a Bíblia está ensinando a gente não retribuir o mal com o mal? Por causa disso. Porque você vai sair perdendo no jogo. Para você ganhar, você tem que fazer o bem. Aqui o jogo só se ganha você fazendo o bem. Se você faz o mal, você não ganha nada, você perde. Tá? Então, o autoconhecimento é crucial para trazer essa paz e equilíbrio. Tá? Aí ele fala, o autoconhecimento é um processo de autointrospecção, entendimento da sua própria emoção, desejo, medo e motivação. Então, essa autoconhecimento vai analisar todas essas partes aqui.
da gente. Porque enquanto a gente está aqui, isso faz parte da gente aqui, essas partes que a gente tem, que é o quê? A emoção, o desejo, medo, né? A gente tem medo e motivações. Então, ele vai fazer uma análise na busca de um propósito espiritual. Então, você vai fazer uma análise para buscar o que é melhor. Ele nos ajuda a identificar quais caminhos escolha ressoa mais profundamente com o nosso verdadeiro eu. Então, essa análise da consciência, nesse autoconhecimento, vai fazer isso, pessoal. Você tem que entrar nessa análise, a sua consciência. Por isso, você tem que estar desperto. Porque muita gente não dá um passo à frente por causa disso. Tem medo. Ai, o que é que os outros vão pensar se eu ter esse tipo de relacionamento? O que é que os outros vão pensar se eu fazer isso? O que é que os outros... Então, você ainda está preso a que os outros pensam. Entende? Não aquela motivação que você está sentindo vai se sentir feliz. É um problema, vai travar um pouco você. Entende? Você tem que enfrentar esses medos, enfrentar essas coisas. Faz parte do jogo da vida da sua consciência aqui. São desafios que foi colocado para você para que você enfrentasse e vai fazer com que você cresça espiritualmente. Tá? Tem que experimentar. A gente está aqui para experimentar mesmo. O jogo da consciência é uma experimentação, tá? E você tem que analisar e ver o que é que eu pude tirar de proveito ali. É por isso que as experiências que eu tive no meu relacionamento, né? Nas igrejas onde eu passei, as coisas, eu vejo agora como uma experiência que serviu para que eu tivesse experiência para estar falando para você. Tá? Eu vejo assim agora, pessoal. Né? Antes eu não entendia, porque eu não tinha despertado, né? Não tinha despertado, e aí aconteceu isso. Entende, pessoal? Por isso que a gente despertando, a gente vai ter uma compreensão melhor das coisas. Eu não tive um casamento bom, um relacionamento, eu não passei na igreja, não foi bom, não foi como eu queria. É uma experiência da minha consciência. Eu tenho que encarar isso e prosseguir a minha jornada espiritual, tá? Aí ele fala, na teoria do jogo, alguns jogos são jogados com informação completa, onde todo jogador conhece tudo que é relevante, mas a nossa vida espiritual operamos no escuro. Então, a gente entra aqui no escuro, pessoal. Mas o que é que vai dar a clareza? É o conhecimento, é a luz. Então, a gente está na ignorância, então escuro representa ignorância. Por isso que a gente entra aqui nessa realidade, na ignorância. E a gente tem que ir conquistando isso aos poucos, o conhecimento, para trazendo luz, para clarear o nosso caminho. Então, a palavra de Deus é lâmpada que clareia o meu caminho. Está lá escrito lá em Salmo, né? Eu já falei aqui. Então, a palavra de Deus vai ser um norteador da nossa consciência para a gente encontrar o caminho e andar por ele. É isso, pessoal. Você entende? Quando você vai estudando, você vai percebendo como é que o jogo é jogado, as coisas que acontecem aqui. Você vai percebendo isso, pessoal. Tá? Por isso que eu quero que vocês despertem e percebam isso, né? Ele sobre nós e o mundo ao nosso redor. Então, tanto a escuridão está sobre nós e sobre o mundo ao redor, sobre as pessoas. Estão também no escuro. Elas só vão ter luz quando despertarem a consciência e buscarem a essência da palavra de Deus, principalmente, né? E conhecimento
de quem é ela. Aí ela vai despertar, ela vai ser uma luz que vai guiar o caminho dela e ela pode guiar outra pessoa. Então, uma pessoa que está no escuro não pode guiar outra pessoa. Só a luz, entende? Aí ele fala, prática de reflexões, meditações, são ferramentas. Então, por que a gente faz a oração, meditação, né? Ler as escrituras, livros espirituais. Por que a gente faz isso aqui, irmão? Eu faço essa coisa toda. Por quê? Porque são ferramentas poderosas para aumentar a nossa segurança para agir. Ela nos permite observar nosso pensamento, emoção, sem julgamento. Você tem que olhar, não julgue você, pessoal. Não julgue você. O que é que os outros vão pensar disso? Você já está se julgando. Não faça isso, pessoal. Isso não pertence a você. Você vai jogando o jogo, conforme a regra, não. Isso aqui, tá, a sua consciência não condena, você vai. Diante de Deus. Não tem medo. Não tenha medo. Mas o que é que acontece? As pessoas começam a julgar e ainda com medo do julgamento das pessoas. Isso aconteceu até quando eu vinha querer gravar o vídeo aqui, pessoal. O vídeo para você. Eu pensei tudo nisso, pessoal, tá? O que é que as pessoas vão me achar? Um pobrezinho lá de uma comunidade falando aí de espiritualidade. O que é que ele vai... Eu ficava pensando... Gastando a minha energia à toa, pessoal, tá? Gastando a minha energia à toa. É incrível. Mas faz parte quando a gente está novo, né? Ele disse, ela nos permite observar nosso pensamento e emoção sem julgamento, facilitando a compreensão mais profunda de quem somos. Então, vai facilitar que você conheça quem é. Tá, pessoal? Aí... ele fala, cadê? Ele fala, os grandes questionamentos da vida é desenvolver uma visão mais clara sobre o nosso propósito. Então, o grande questionamento isso é você ter uma clareza do que você veio fazer. Né? A ética filosófica nos guia na distinção entre o bem e o mal. Então, a filosofia, os conhecimentos, sabe que existe um bem e um mal aqui nessa realidade, ajudando a formular estratégia de vida que não apenas beneficia a nós mesmos, mas também contribua para o bem comum. Então, você tem que fazer isso, pessoal. Não é só beneficiar você, tá? Por isso que eu venho gravar vídeo aqui. Eu não posso, se eu despertei, pessoal, eu não posso ficar com esse conhecimento só para mim. Agora, se eu não gravo vídeo aqui, não compartilho com você, olha quantas pessoas ia ficar sem essa informação, sem esse despertar, pessoal. Através do meu conhecimento, da minha energia. A espiritualidade sabe, pessoal. Não é à toa que ele me colocou na parede, né? Vamos, meu amigo, tem que trabalhar para a espiritualidade, tá? Aí ele fala, mas, e o questionamento que então foi, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição nenhuma para gravar vídeo, eu não tenho, como é que eu vou fazer isso? Por isso que eu falei ontem, né? Você tem que começar que não vai faltar nada na jornada do caminho. E graças a Deus, pessoal, até agora não tem faltado nada. Espiritualidade é fiel, pessoal. Se ele chamou você, ele vai cumprir isso. Não tem para onde correr, tá? Aí ele fala, fomos colocados no estádio da vida. Então, é o jogo, né? Fomos colocados no estádio da vida.
para a realização de um grande jogo, cuja duração vai do nascimento ao desencarne. Uma vez deixada para trás a casa que nossa alma habitou, então, é aqui a casa da gente, né, pessoal? Da nossa alma, do nosso espírito. Continuamos o jogo numa patamar superior, preparando para um possível reencarne. Então, vamos continuar o jogo lá no mundo espiritual, né? Pode ser no mundo, no patamar superior ou um patamar inferior. Vai depender de como você fez aqui a sua energia, pessoal. Vai depender da sua vibração. Se você vai para um patamar mais acima ou um patamar mais abaixo. É isso. Não tem para onde correr, tá? Aí ele fala, assim no novo corpo, passaremos a usar também um novo uniforme. Então, você, o que é que recebe o uniforme? É a sua consciência, a sua alma. Então, se veste do corpo do novo corpo, né? Aí passaremos a usar um novo corpo, um uniforme, e mais uma vez a correr atrás da bola. Então, ele fala que é do estádio, né? E o jogo da vida. Então, vamos fazer outro jogo, pessoal. É um jogo novo. Porque naquele jogo você não foi bem, precisava alcançar o nível, não alcançou, né? Foi lá no mundo espiritual e voltou de novo. A sua consciência é assim, pessoal. Ela entra e sai. Então, toda noite que a gente dorme, ela sai. Né? Tem vezes que ela vai para o mundo espiritual, tem outra vez que ela só fica em cima do corpo, né? Ali pairando. O corpo descansa. Depois, quando você acorda, ele volta. Até o momento do desprendimento total do corpo. Quando desprender, pronto, você está morto. Aí o médico diz, está morto, pode enterrar. Nossa, pessoal, não é fácil, né, pessoal? Mas é isso que acontece, tá? Agora, pessoal, eu vou parar aqui para a gente, no segundo bloco, né? Segunda parte, vou marcar aqui. A gente parou no jogo da vida. Então, a gente está falando desse jogo da vida espiritual da consciência, né? A gente continua, eu vou falar mais sobre essa jornada da gente e vou trazer os versículos bíblicos maravilhosos para os meus amigos evangélicos, cristãos, de todo grupo que gosta de ler a Bíblia. Aí vou trazer sobre esse jogo da vida que a gente está vivendo. Tá certo, pessoal? Até a segunda parte. Daqui a pouco eu volto.